Caros amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês nessa nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa da Ressurreição. Ao nos preparar para a Páscoa da Ressurreição, nós somos chamados a que a nossa vida toda, nosso coração, nossa existência, esteja participando desse belo momento da Páscoa, em que não seja apenas uma celebração externa, mas que seja a nossa vida, que durante o tempo da Quaresma vai se transformando, se renovando. É possível, nessa nossa caminhada, experimentarmos essa renovação, essa mudança de vida. Quantas pessoas eu já escutei, que depois de um momento de discipulado, de uma caminhada cristã, ou depois de um retiro, enfim, de tantas situações, vem a sua vida ser transformada. E nós temos agora 40 dias para isso. Já não são mais 40 dias, mas são o tempo da Quaresma, esses 40 dias, que nos ajudam a retomar com entusiasmo a nossa vida cristã, nosso batismo. E o tema da campanha da fraternidade nos faz, primeiro para nós, igreja, nos questionar sobre o tráfico humano e sobre as situações de injustiça que existem, e do outro lado também faz com que nós, igreja, olhando para a sociedade, saibamos denunciar também essas situações e essas práticas. O Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma desse ano, quando ele fala da pobreza, da miséria material, ele vai lembrar um pouco sobre isso. Nos pobres e nos últimos, vemos o rosto de Cristo. Por isso nós vamos ao encontro da pessoa, do tráfico humano, de ver o rosto de Cristo nessas pessoas. Então, nesses últimos, vemos o rosto de Cristo. Amando e ajudando os pobres, amamos e servimos Cristo. O nosso compromisso orienta-se também para fazer com que cessem no mundo as violações da dignidade humana, as discriminações e os abusos, que em muitos casos estão na origem da miséria. Justamente aqui o Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma desse ano, ele faz contemplar essa situação que vemos retratado de uma certa forma na questão do tráfico humano, ou seja, as violações da dignidade humana, as discriminações, os abusos, estão na origem da miséria. E o tráfico humano entra dentro desse aspecto aí, quando o ser humano é usado, é vendido na sua vida. Quando o poder, diz o Santo Padre, o luxo e o dinheiro se tornam ídolos, acabam por se antepor à exigência de uma distribuição equitativa das riquezas. Portanto, é necessário que as consciências se convertam à justiça, à igualdade, à sobriedade e à partilha. Caríssimos amigos e irmãos, Quaresma como tempo de conversão, tempo da campanha da fraternidade, tem muita coisa que vai nos dizendo. E cabe a nós olharmos a situação, o tempo da Quaresma, olhar nossa própria vida e nossa sociedade e perceber o pecado que está em nós, nossas infidelidades. Nós, como lembrava já no primeiro domingo da Quaresma, nós somos como Adão e Eva. Nós muitas vezes achamos que aquilo que o demônio nos tenta para desobedecer a Deus é melhor. Achamos que andar contra os caminhos de Deus é melhor. Por isso que nós pecamos, porque achamos que é muito melhor você fazer algo contrário a que Deus te disse, como fez Adão e Eva, como fizemos também cada um de nós que pecamos. Mas em Cristo nós somos chamados a retomar, a entrar na obediência da palavra de Deus e a encontrar realmente nossa vida batismal, a nossa vida cristã. E nesse domingo, terceiro domingo da Quaresma, nessa nossa caminhada batismal, creio que o tema da água aparece com muita clareza. Batismo, tudo a ver com a água. E a leitura do Êxodo fala da questão da água que faltava no deserto, o povo que estava reclamando de Moisés, que tinha levado para o deserto e lá estava faltando água para morrendo de sede. E Moisés suplica ao Senhor como é que faz com esse povo sedento, não é? E justamente aí passa diante do povo,
leva contigo alguns anciãos, toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. E assim Moisés fez na presença dos anciãos de Israel. Então, o povo com sede viu a intervenção de Deus por meio de Moisés, levando as pessoas a se dessedentarem. Esse já era um sinal daquilo que Jesus Cristo é, do seu coração aberto correm rios de água viva. Mas ele mesmo vai falar que ele justamente é essa água viva. Na leitura do Evangelho de João, capítulo 4, que fala justamente da samaritana, nós vemos aí justamente ali em Sicar, todo o episódio muito conhecido em que Jesus ali senta na beira do poço de Jacó e pede água para beber, e tudo diálogo com a samaritana. Ela não tem mais esposo, porque já teve vários. Ela vai nesse horário do meio-dia, porque o horário tem menos gente, porque talvez vai ser uma pessoa mal vista na sua comunidade, e ao mesmo tempo tem necessidade dessa água viva. Dá-me dessa água viva. Eu também quero. Quando Cristo vai dizer, se soubesse quem está lhe falando de poder, você que pediria a água viva, não é? Então, no fundo, a samaritana reflete um desejo que todas as pessoas têm de querer ter essa água viva no próprio coração, que dessedenta a sua vida e leva uma vida nova, não é? E aí, justamente, ela vê que ao conversar com Jesus, sua vida é iluminada, sua vida fica transparente. E ela, longe de ficar com medo disso, se sente chamada a uma nova vida, se sente chamada a deixar-se converter, a tal ponto que ela vai contar para o seu povo: olha, encontrei alguém que me falou da minha vida, que me ofereceu água viva, não seria ele o Messias? Jesus havia dito já, sou eu que estou falando contigo. Quando ela pergunta, eu sei que o Messias vai chegar e quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas essas coisas. Jesus se identifica, sou eu mesmo, o Messias. E aí o povo saiu e foi ao encontro de Jesus. Alguém que faz uma experiência de estar com Cristo, logo passa ao encontro do Senhor com alegria e justamente para poder contar aos outros aquilo que experimentou e vai testemunhar que é o Senhor que está na sua vida e que Ele é o Messias. Ela vai e conta a outros, e os outros, por causa do seu testemunho, vêm para se encontrar com Jesus Cristo. Né? Ou seja, Jesus que diz aos seus discípulos que o alimento dele é fazer a vontade do Pai que está nos céus, né? Lembra que a vontade do Pai que está nos céus é levar a vida a essas pessoas, é levar as pessoas a viverem realmente encontrando o sentido último das suas vidas, se entusiasmarem a tal ponto de fazer como a samaritana, de ir contando, ela que não devia ser muito bem vista, mas contando às pessoas a sua experiência de conversão. Contou a minha vida, me falou da água viva, ele é o Messias, o Salvador, não é? E justamente aqui a leitura lembra isso, né? E uma vez que eles chegam até Jesus, né, eles convivem com Cristo. E ao conviver com Cristo, tem uma frase importantíssima. Já não cremos mais por causa das tuas palavras, dizem ele para a mulher, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ora, meus irmãos e irmãs, vai valer a pena nós, durante o final de semana, escutarmos com atenção essa palavra, abrirmos o coração para ouvir essa palavra, porque aí nos fala da nossa vida batismal, da água, nos fala dessa sede que temos, já aparece no livro do Êxodo, aparece também aqui no Evangelho, a mulher sedenta, olhando a sua própria vida complicada, confusa, tudo mais, e a experiência que ela tem com Cristo a faz evangelizadora, faz missionária. Alguém que se encontra com Jesus, ter encontrado com Cristo, torna a pessoa missionária. Isso que aparece na vocação e na vida da samaritana. E o missionário, ele conta assim o seu testemunho, conta a sua vida e anuncia Jesus Cristo. E as pessoas que escutam, vêm
que é escutar a pregação, mas ao vir e encontrar com Jesus Cristo, já fala agora, nós o encontramos. Não é mais porque você falou, mas nós mesmos vimos e ouvimos. É a melhor coisa que pode acontecer. As pessoas não dependem mais do missionário, não dependem mais de quem foi evangelizar. Aquele que evangelizou fez sua parte. A partir que a pessoa se encontrar com Jesus Cristo, justamente passa a viver essa vida com o Senhor, iluminada pelo Senhor. É isso que nós ouvimos no Evangelho. Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa palavra do Evangelho de João nos fala desse anseio de termos essa água viva, de vermos essa vida nova. E nós somos batizados na água e no Espírito. Fomos chamados a morrer para o pecado, a morrer para o homem velho e renascer para uma vida nova. Fomos chamados a buscar em Cristo essa luz que nos ilumina sempre, a ver nossa existência iluminada pela vida de Cristo Jesus. Nós somos chamados a testemunhar ao mundo quem é Jesus Cristo, como fez a samaritana, de sair contando às pessoas uma boa notícia. Esse trabalho missionário da igreja é esse trabalho dessa samaritana, que vai e conta, que encontrou com o Messias, com o Salvador, que iluminou sua vida. Todo mundo sabia que ela não era santa, que tinha seus pecados, seus erros, mas estava testemunhando sobre alguém que realmente encontrou com Cristo e viu a sua vida ser iluminada. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados também a viver o nosso batismo de tal maneira que a cada dia nós precisamos dar esse passo de conversão, de encontro com o Senhor e pelo fato de ter encontrado, anunciá-lo para os irmãos e irmãs. Proclamar que aquilo que as pessoas têm sede e fome de viver uma nova vida, encontram em Jesus Cristo. E é isso que a segunda leitura, a carta aos Romanos que nos acompanha durante esse tempo, vai nos lembrar também. Ou seja, nós somos justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que Ele deu a vida por todos nós quando ainda éramos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer, pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deu a vida por todos nós. Ele é a água viva que entregou a sua vida por todos nós, derramando o seu sangue. Cabe a nós, portanto, nesse tempo da Quaresma, corresponder a esse plano e essa vontade do Senhor, de viver cada vez mais nossa vida de conversão, de viver esse tempo da Quaresma para que realmente essa água viva esteja em nosso coração, que nós também busquemos em Cristo essa nossa vida e o anunciemos aos irmãos e irmãs. Participemos da missa desse final de semana, caríssimos irmãos, escutemos a palavra de Deus, peçamos ao Senhor que nos faça viver esse belo momento da Quaresma, que nós aproveitemos cada instante para viver uma vida de conversão sincera e com práticas quaresmais muito concretas. Que Deus dê o dom de um coração contrito, um coração que reconhece seu pecado, um coração que necessita de uma nova vida. No meio de tantas fragilidades e dificuldades, peçamos o dom de uma conversão sincera, de realmente um coração que realmente esteja olhando, esteja experimentando, que está machucado pelo pecado, mas ao mesmo tempo olha sabendo que em Cristo encontrou a cura e uma nova vida. E que essa sede de vida, sede de tempos novos, que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Acho que mais do que nunca hoje, no meio de tantas situações que vivemos, é claro, nós vamos ver que nós vemos num mundo cheio de situações plurais e que muitas pessoas, usando a sua liberdade, fazem o mal às pessoas. E nós somos chamados, enquanto cristãos, a encontrar em Cristo a vida e anunciá-lo para os irmãos e irmãs. Eis aí o tempo de conversão, eis aí essa oportunidade que nós temos para que através das práticas quaresmais a nossa vida seja transformada, seja renovada. Que os domingos da Quaresma, que ora vivemos,
nos ajudem a isso. E que a campanha da fraternidade, né, que nós vivemos, estamos celebrando, estamos comemorando, nos ajude também a fazer uma experiência cada vez mais e maior da presença de Deus em nossa existência. Uma boa celebração dominical para todos e que nós abramos o coração ao Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.